E hoje eu vou te ensinar a olhar para a sua lista de tarefas de modo a estabelecer as suas prioridades. Cada uma das suas atividades, grosso modo, estão em duas caixas. Caixa profissional, caixa pessoal. A caixa profissional é meio óbvia, então nós vamos destrinchar o que seria essa caixa pessoal. A caixa pessoal engloba espírito, corpo, família e amigos, necessidades básicas. Cada uma das nossas atividades estará dentro de uma dessas caixas ou subcaixas. Então, por exemplo, atividade física, caixa pessoal, subcaixa, corpo. Café com as amigas. Então, você tem uma atividade lá. Essa semana eu tenho um café marcado com as minhas amigas. Então, café com as amigas. Caixa pessoal, subcaixa, a família e amigos. Todos os seus compromissos, eles vão estar encaixados nessas caixas e subcaixas. Qual que é a grande questão aqui? É a gente analisar o que dessas nossas caixas, como funcionam a distribuição do nosso tempo dentro de cada uma dessas caixas. Nós vamos tratar cada uma dessas caixas, a caixa profissional e a caixa pessoal, de maneira diferente. A caixa pessoal, você não pode simplesmente dar um chute e foi. Na verdade, você pode até fazer, né? Mas o preço vai ser muito alto e você vai se arrepender depois. É só você pensar, por exemplo, na falta de cuidado com a sua saúde, na falta de cuidado com o seu corpo. Você vai acabar adoecendo e isso vai ter um custo no médio e longo prazo muito alto. E esse cuidado com a saúde, ele deve ser feito diariamente. Então, essa caixa pessoal, a gente tem que estar sempre distribuindo um tempo para ela. Já na caixa profissional, a gente vai olhar de uma outra maneira. Essa caixa pessoal aqui, para cada área dessa caixa pessoal, deve ser dedicado um tempo. E esse tempo, ele não precisa ser muito grande. Você pode tirar uma fração do seu dia para dedicar um tempo para cada uma dessas sub-áreas, tá? Para cada uma dessas áreas. Então, a parte do espírito, a parte do corpo, a parte da família, a parte das suas necessidades. Para cada uma dessas atividades que se encaixam nessa caixa pessoal, você vai dedicar um tempinho. Vou dar um exemplo para você entender como você não precisa de muito tempo para isso. 20 minutos de exercício diário. Você foi lá e cuidou da sua caixa pessoal, subcaixa corpo. 15 minutos para se arrumar, para lustrar sua armadura, fazer uma maquiagem e estar com uma roupa ok. Caixa pessoal, subcaixas necessidades básicas. Leitura, a mesma coisa. Você pode ler 10 páginas por dia, 15 minutos por dia. Entra na caixa pessoal, entra na parte de desenvolvimento de necessidades. Conversa com o marido, um momento para sair, um café com seu filho, uma saída com seu filho. Caixa pessoal, subcaixa família e amigos. A caixa pessoal é uma área que você precisa se dedicar praticamente todos os dias, mas não precisa ser horas a fio. Então, você vai dedicar essas pequenas porções. Feito isso, você vai ver que essa caixa não desmorona. Essa caixa continua de pé e sólida. E ter essa caixa aqui é muito importante, ter essa caixa forte é muito importante para desenvolver essa caixa aqui. E aí, na parte profissional que entra a grande questão. Nós precisamos fazer um outro exercício. Temos muito clara qual é a nossa prioridade. Se você olha para a sua lista de tarefas, você sabe quais são as tarefas mais importantes. Eu diria até mais, você sabe qual é a tarefa mais importante de todas elas. E aqui, muito importante, as nossas tarefas não são assim. Elas têm graus de importância. Você sabe que deixar uma tarefa resolvida logo no início da sua manhã facilita todo o resto do seu dia. Das tarefas que eu tenho lá listada, qual está aqui em cima? Essa é a primeira a ser feita. Depois aqui, depois aqui, depois aqui. O problema é que, como a gente tem uma dificuldade muito grande de classificar as coisas, a gente tem essa crença errada de que as coisas são igualmente importantes, a gente não consegue fazer essa organização do trabalho. Mas isso é fundamental. Determinar aquilo que é importante, fazer essa coisa primeiro, se dedicar a aprendê-la da melhor maneira possível para que você faça cada vez melhor, cada vez mais ágil e com cada vez mais qualidade. Se você tem o seu negócio, isso aqui é fundamental. Muitas vezes a dona da empresa, ela está fazendo tarefas totalmente secundárias, tarefas
E se são secundárias, são delegáveis, e ela deixa de fazer aquilo que é mais importante. Ela deixa de atuar no núcleo da empresa, naquilo que ela vai fazer mais dinheiro, vai dar mais crescimento, vai dar mais retorno, porque ela está cuidando dessas áreas periféricas. Então, tome cuidado com isso. Sente ali quais são as tarefas da sua empresa. Liste todas elas. Analise quais são as tarefas, qual é a tarefa mais importante, quais são as outras que são importantes também, qual que é ali o grau delas de importância. Primeiro você resolve a mais importante, depois você resolve as outras coisas. Quando você começa a fazer assim, vai ficando tudo mais fácil, inclusive essas tarefas secundárias. Quando esse núcleo aqui de tarefa importante, né, a tarefa mais importante está bem feita, as outras coisas ficam naturalmente mais fáceis de serem resolvidas. Mais fácil de serem resolvidas. E por que é tão importante fazer essa determinação? Saber categorizar é fundamental para o andamento do seu negócio, para o andamento do seu trabalho e da sua vida. O tempo é limitado. Quando você estabelece uma ordem de prioridade, uma ordem de importância, você vai saber por onde começar. Você vai saber onde você vai colocar mais energia, aonde você vai colocar energia primeiro. Então, ter essa categorização é muito importante. Ponto 2. Você diminui o seu estresse quando você tem essa lista. Por quê? Porque você já sabe o que você vai fazer, é mais previsível. E aquilo que é mais importante é aquilo que mais nos incomoda quando não está feito. Então, é muito comum a gente deixar essa tarefa para depois, ou começar a fazer e parar, e fazer outras coisas, e aí chega no fim do dia, bate aquele desespero, porque a gente não fez. E aí vem o estresse. Então, quando você estabelece essa categorização, né, quando você estabelece essa ordem de prioridade, você consegue manejar melhor a sua agenda, você diminui o estresse do seu dia. Porque você sabe que aquilo que era essencial já estava resolvido. Então, você vai manejando as outras coisas. Quando nós deixamos essa tarefa para depois e vamos só postergando, a nossa tendência é ir ficando estressado ao longo do dia. E aí entra outro problema, a gente acaba fazendo mais mal feito, porque nós estamos com pressa. Então, aquilo que deveria ser feito prioritariamente e com a máxima qualidade deixa de ser feito. E aqui entra o terceiro ponto da importância dessa categorização. Quando nós fazemos essa categorização e a gente tem bem em mente o que é mais importante, nós vamos trabalhar essa coisa primeiro. Nós vamos trabalhar essa atividade primeiro. E aí nós vamos trabalhar essa atividade com o máximo de concentração. Ela vai ser a nossa primeira atividade do dia. A atividade que a gente vai estar mais concentrada, com a mente mais descansada. Coloque uma coisa na sua cabeça. A sua atividade mais importante determina o seu dia. No seu trabalho, a sua atividade mais importante determina o seu dia. Feita ela, bem feita ela, você passa para as outras atividades. Comece a adotar essa ideia das caixas, comece a adotar essa distribuição de tempo na sua vida. Comece a categorizar as suas atividades, que eu tenho certeza que você vai ter uma rotina muito mais produtiva e muito mais leve. Quando nós temos uma rotina bem estabelecida, a nossa rotina se torna mais leve, mesmo que nós tenhamos muitas atividades. Saber categorizar, isso é um aprendizado, isso é um exercício. Faça esse exercício, classifique as suas atividades, coloque elas nas caixas corretas e defina qual é a atividade mais importante do seu dia.